Se você já assistiu o filme Meu Malvado Favorito, sabe quem é o Dr. Nefário, o cientista que ajuda Gru e os Minions com suas invenções, como máquinas poderosas, armas encolhedoras, soros misteriosos. Eureka! Mas se você não assistiu, não tem problema, porque essa imagem de cientista é tão presente que você já deve ter visto em algum outro lugar. Fala Isso Não É Assim. Aquele cara excêntrico, de jaleco branco, sempre cercado de tubos, telas, luzes piscando. É engraçado, mas não é só um personagem cômico. É um símbolo. E é disso que a gente quer falar aqui. De como essas imagens ajudam a fixar na nossa cabeça uma ideia de cientista, como homem, geralmente branco, brilhante, meio excêntrico, meio isolado. É curioso como essas imagens moldam o nosso imaginário sem a gente nem perceber. Afinal, se toda vez que a gente vê um cientista na tela, ele tem o mesmo rosto, quais rostos ficam de fora? Bem-vindas e bem-vindos ao primeiro episódio do PURcast, o podcast da Ampur, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional. Eu sou Renata Mello e vou acompanhar você ao longo dessa conversa. Aqui a gente fala de ciência, de produção de conhecimento sobre o urbano e regional e principalmente sobre o que acontece quando novas vozes e novos olhares entram em cena. O episódio de hoje traz no título uma pergunta e uma afirmação. Mulheres na ciência. Quem faz o planejamento urbano e regional? Se você já pensou que ciência é coisa de gênios solitários ou que as cidades são espaços neutros, planejados para funcionar de forma igual para todo mundo, talvez esse episódio te surpreenda um pouco. Então respira fundo e ajeita o fone. O episódio começa agora. Quando a gente pensa em ciência, muita gente imagina logo aqueles símbolos clássicos que abriram nosso episódio. Um jaleco branco, óculos, alguém cercado de tubos de ensaio e quase sempre, vamos combinar? Um homem. Mas se eu te perguntasse agora, valendo 1 milhão, 3 mulheres cientistas que fizeram história, quantos nomes viriam à sua cabeça? Calma que ninguém está aqui para te julgar. Na verdade, a gente dá até uma ajudinha. Tem a polonesa Marie Curie, primeira mulher a ganhar o Nobel, e 2 vezes, tá? Um em Química e outro em Física. Berta Lutz foi outra cientista incrível, formada em Biologia e figura fundamental na luta pelo voto feminino no Brasil. E tem também a Carolina Bory, pioneira na psicologia brasileira e primeira mulher a presidir a SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Você chegou a lembrar por aí desse ou de outros nomes de mulheres cientistas? Mais do que saber se você lembrou ou não de algumas dessas cientistas, a pergunta que importa aqui é: por que essas e outras mulheres raramente aparecem no nosso imaginário quando o assunto é ciência? O jeito como a gente imagina quem é um cientista não nasce do nada. É reflexo de uma estrutura que sempre colocou os homens no centro da produção do conhecimento. E aí é aquilo, né? Quem não é visto não é lembrado. Ou melhor, não é lembrada. A verdade é que as mulheres têm feito a diferença na ciência. E elas são parte da história da Ampur. Desde sua fundação em 1983, 11 das 23 diretorias da associação foram presididas por mulheres. A primeira delas foi a Vrana Panizzi, que esteve à frente da gestão de 1993 a 1995. Para reconhecer a contribuição fundamental das mulheres para a construção do conhecimento científico, a SBPC criou em 2019 o prêmio Carolina Bory Ciência e Mulher. A premiação tem o objetivo de homenagear as cientistas brasileiras que se destacam nas suas áreas de atuação, buscando incentivar jovens pesquisadoras com potencial para uma carreira científica. Em 2026, a categoria Humanidades teve como vencedora a professora emérita da Universidade de São Paulo, Ana May Tavares Bastos Barbosa. A menção honrosa foi para Maria Arminda do Nascimento Arruda, também da Universidade de São Paulo. O prêmio contemplou ainda cientistas de outras 2 categorias: Exatas e Ciências da Terra e Ciências Biológicas e da Saúde. A iniciativa busca lançar luz sobre a ciência que é produzida aqui, pelas mulheres brasileiras. E isso, gente, é fundamental, porque, como nos mostram os dados, tem rolado um apagamento.
Tem um levantamento feito em 2025 pela agência Bora, em parceria com a Overton, mostrando que, entre os pesquisadores brasileiros que mais influenciam políticas públicas, apenas 22% são mulheres. E não falta só reconhecimento, não. Segundo a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, apesar das mulheres representarem um pouco mais de 50% da população mundial, elas são apenas 30% dos cientistas do mundo. E se a gente olha para a dimensão racial, ficam ainda mais evidentes as relações de desigualdade que afetam a produção de ciência. Se liga só nesse dado. Em 2018, o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, informou que o percentual de mulheres negras e doutoras que chegavam a ser professoras de programa de pós-graduação era inferior a 3%. Sintomático, né? Voltando ao Prêmio Carolina Bore, sua realização é sempre no dia 11 de fevereiro, data estabelecida pela Unesco como Dia Internacional das Meninas e Mulheres Cientistas. As indicações são realizadas pelas sociedades científicas afiliadas à SBPC. A Ampur é uma delas, e em 2026 indicou o prêmio a professora Tânia Bacelar de Araújo. Socióloga e economista, professora aposentada da Universidade Federal de Pernambuco, Tânia tem uma trajetória que ajudou a consolidar o campo do planejamento e do desenvolvimento regional no Brasil, sempre transitando entre a universidade e o setor público. Mas a ciência nem sempre foi o seu plano inicial. Quando jovem, Tânia se imaginava em outro caminho. O interesse pelo debate público, pela cena política já estava ali, mas a ciência ainda não tinha um nome. Um teste vocacional mudou o rumo. E eis que o teste disse o seguinte: você dá para várias profissões, e aí me deu uma lista bem diferenciada, mas você não dá para advogada e muito menos para advogada criminalista. Então eu fiquei meio perdida e fui fazer ciências sociais. Foi no curso de Ciências Sociais que outra porta se abriu, a economia. E a partir dali, a ideia de compreender o desenvolvimento do país passou a ganhar centralidade. Depois das graduações, a ciência entrou na vida da Tânia não por um laboratório, mas por uma instituição estratégica, a SUDENE, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, criada pelo economista Celso Furtado. Ali, pesquisa e política pública caminhavam juntas. Então a SUDENE foi uma outra universidade para mim, onde o conhecimento era fundamental. E Celso Furtado, que tinha fundado a SUDENE, dizia que nenhum técnico da SUDENE estava autorizado a falar do que não conhecia. Conhecimento acadêmico, sim, mas sempre combinado com a realidade concreta do território nordestino, suas desigualdades, suas potências e seus desafios. Esse diálogo marcou toda a trajetória da Tânia. Eu sempre tive 40 horas no setor público e 20 horas na universidade. E eu acho que isso era um modelo muito interessante, porque me ajudava a trazer o conhecimento teórico para a minha vida no setor público e trazer o conhecimento prático do dia a dia que uma atuação no setor público nos dá para reflexões na academia. Construir uma trajetória como essa, atravessando a universidade, pesquisa e espaços de poder, envolve alguns obstáculos. Quando perguntamos a Tânia quais foram os maiores desafios para se manter na profissão e crescer nela, a resposta passa menos por títulos e mais por algo cotidiano: estar em movimento. Manter-se atualizada com os avanços do conhecimento, tanto o conhecimento teórico como o conhecimento experimental que olha para a realidade concreta onde a gente atua. Para Tânia, fazer ciência exige sintonia permanente com as mudanças, com a teoria, com a realidade social e com as pessoas. Sua trajetória foi atravessada também por uma outra mudança, mais lenta e desigual, que é a presença das mulheres nos espaços de poder. Em áreas como a economia, o planejamento e a gestão pública, a pergunta não era apenas o que estudar ou como decidir, mas quem podia estar ali tomando decisões. No começo da carreira da Tânia, essa resposta estava nos números. De fato, a predominância masculina é muito forte ainda, mas já foi muito mais. E no início da minha vida profissional isso ficava muito evidente. Exemplo, na graduação de economia, nós éramos 50 na turma, haviam 5 mulheres e somente 3 se formaram. Um dado simples, mas que diz muito. A formação já começava como um funil e a profissão seguia pelo mesmo caminho.
E quando Tânia chegou a espaços de comando, como a Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco, isso ficou ainda mais evidente. Talvez o maior desafio para mim tenha sido na Secretaria da Fazenda. É um corpo técnico masculino, predominantemente masculino até hoje, embora tenha melhorado a presença feminina, e a relação com o empresariado, que não está acostumado a dialogar com uma mulher sobre impostos, sobre seus negócios. Então havia uma certa estranheza com o fato de ter uma mulher na Secretaria da Fazenda. Tânia foi a primeira mulher a ocupar esse cargo no Estado, que existe oficialmente desde 1891 e até hoje só teve 2 mulheres como secretárias. No espaço acadêmico, as estruturas de poder não são muito diferentes. Embora sejam maioria na pós-graduação, totalizando 55% das matrículas de mestrado e doutorado, as mulheres são minoria na carreira docente em 6 das 9 grandes áreas do conhecimento reconhecidas pela CAPES, segundo dados da própria fundação. Na academia, realmente prevalece o masculino, mas os tempos mudaram. O que eu percebo ao longo da minha vida profissional é que esse traço foi se atenuando, embora ainda seja muito forte, mas a luta feminista foi e continua a ser fundamental. Quando Tânia fala em mudanças, não significa que a desigualdade acabou, mas que ela passou a ser cada vez mais questionada. E quando mais mulheres entram na ciência, na universidade e nos espaços de decisão, não muda só quem produz conhecimento. Muda como esse conhecimento é feito e, principalmente, para quem ele é pensado. No planejamento urbano e regional, isso faz toda a diferença. Porque as cidades não são neutras. Territórios não são vividos da mesma forma por todos os corpos. E decisões técnicas também carregam valores, silêncios e escolhas políticas. No próximo bloco, a gente vai falar justamente sobre isso. O que acontece quando o feminismo entra no planejamento urbano e regional? Não como um adjetivo, mas como uma lente para pensar a cidade, o território e o futuro. Se no bloco anterior a gente falou sobre quem produz ciência, agora a pergunta muda um pouco. Que cidade essa ciência ajuda a produzir? Durante muito tempo, o planejamento urbano e regional se apresentou como técnico, racional, universal. Mas essa suposta neutralidade sempre teve um endereço, um corpo e um modo específico de viver o território. Essa indiferença não é meramente uma omissão, mas um mecanismo de poder que estrutura a sociedade, configura o urbanismo, que opera historicamente através dessa suposta neutralidade ou de uma abordagem universalista que, por sua vez, justifica historicamente a indiferença à problemática das desigualdades de gênero. Quem afirma isso é a arquiteta e urbanista Rossana Tavares. Foi a professora do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense. Nossas cidades foram pensadas para o trabalho produtivo, para o capital, e não para a reprodução da vida. Também quero dizer que a cidade do capital é a cidade dos homens, ou seja, uma construção social, política e cultural que simboliza para as mulheres uma perspectiva desumanizante de existência. Essa lógica atravessa o cotidiano, nos deslocamentos longos, na insegurança, na sobrecarga do cuidado e nas políticas públicas que tratam as desigualdades como se fossem exceção. Mas o problema não é só de gênero, ele é também racial. Eu acho que tem uma certa resistência em incorporar a raça como se fosse algo que não participa estruturalmente da política urbana, e eu acredito muito que essa resistência tem a ver com a própria história, como a questão racial foi sendo estruturada, né, num pensamento intelectual, acadêmico e político, né? Como lembra Gabriela Leandro Pereira, professora do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia, raça não é um detalhe das cidades brasileiras. Ela define quem mora mais longe, quem acessa a infraestrutura, quem tem seu corpo mais exposto à violência e quem tem a sua vida encurtada pelas decisões urbanas. Não é só classe que vai incidir sobre as possibilidades mais generosas ou mais restritas, né, de vida, mas a racialidade é o elemento central. Quando o planejamento ignora essa dimensão racial,
acaba sendo reforçada uma cidade que trata corpos negros, periféricos e dissidentes como se fossem desvio, quando, na verdade, eles são a maioria. Eu acho que o que a gente chama de corpos dissidentes, na real, é a norma. Se a gente pensa em cidades como, por exemplo, Vitória, no Espírito Santo, que é a cidade onde eu nasci. É uma cidade que não está no foco do debate racial em termos nacionais, assim, enquanto imaginário racializado de cidade. No entanto, é uma cidade que é mais do que 50% negra. Esses apagamentos não acontecem só no presente. Eles são produzidos também pela forma como contamos a história das nossas cidades. Então, isso também é um fator dessas camadas, né, de apagamento. São apagamentos de memória, mas também de corpos, né, e de corpos territórios. Ao trabalhar com memórias de mulheres, a professora do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ieda Corona, mostra como a história oficial silenciou quem esteve no centro do cuidado, do trabalho invisível e da própria sobrevivência das comunidades. São mulheres indígenas, negras, caboclas, periféricas, que sustentaram territórios, mas foram excluídas da narrativa do desenvolvimento. E quando a gente olha para esse desenho, né, dos planejamentos urbanos, a gente observa nitidamente, né, quem tem direito e quem não tem, a usufruir dos benefícios e das condições mais favoráveis da cidade. Planejar sem essas vozes é reafirmar uma cidade que expulsa, segrega e gentrifica. E é justamente esse silêncio que o protagonismo das mulheres indígenas escancara. Sem dúvida, é importante considerar uma máxima do movimento indígena hoje, que é nada por nós sem nós. Então, a presença das mulheres indígenas e as categorias que as mulheres indígenas trazem para o espaço político, para o debate político atualmente, são fundamentais para que nós possamos estabelecer diálogos. Segundo Reijane Pinheiro da Silva, professora do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da Universidade Federal do Tocantins, não é possível construir políticas efetivas sem aqueles que vivem nos territórios. Na antropologia, nós temos um termo que se chama cemitério de projetos. Isso significa que muitos projetos feitos fora desse diálogo e desconsiderando a realidade, as perspectivas e a escuta, né, qualificada dos povos indígenas, resultou em projetos ineficientes, ineficazes, que não apresentam resultados porque foram pensados fora de quem vive no território. Quando mulheres indígenas ocupam espaços de decisão, todo mundo ganha, porque elas trazem outras categorias, outros conhecimentos e outra relação com a terra. E é interessante pensar também nas novas categorias que as mulheres indígenas têm construído e colocado em debate. Exemplo, corpo-território. A ideia que não é possível dissociar o corpo indígena do território, da terra. Então, elas usam a expressão mãe-terra. Enquanto a terra para nós é uma mercadoria, para o nosso modelo capitalista de produção, para elas a terra é parte do corpo. Essa ideia desafia diretamente um modelo de cidade que separa natureza e sociedade, produção e cuidado, centro e periferia. E conecta com uma pergunta fundamental. O que é, afinal, uma cidade feminista? E aí uma cidade feminista que prioriza a vida das mulheres é uma cidade, então, pensando nessa inversão, é uma cidade que prioriza a questão da reprodução social. Eu penso que uma cidade que, de fato, tenha como princípio, né, feminista, é uma cidade que pensa o cuidado. E quando a gente pensa o cuidado, a gente só pode pensar não de forma monolítica, né, não de forma monocultural. Seria uma cidade que considere e que valorize, respeite a diversidade e que atenda, através de políticas públicas, às necessidades não só das mulheres, mas de todas as categorias, de todas essas interseccionalidades que transitam pela cidade. Se a gente pensa uma cidade justa para as mulheres, as diversas mulheres, a gente está assegurando, inclusive, né, que uma coletividade
muito mais ampliada, também viva com dignidade. No encontro entre essas vozes, o planejamento urbano e regional feminista aparece menos como um modelo fechado e mais como um deslocamento radical. Deslocar o centro, deslocar o olhar, deslocar as perguntas. Porque talvez a cidade só comece a ser verdadeiramente planejada quando quem sempre sustentou a vida passa também a poder decidir os seus rumos. Obrigada por nos acompanhar no primeiro episódio do podcast, o podcast da Ampur. Se você gostou da conversa, compartilha com alguém que também se interessa por ciência e novas formas de pensar o mundo. No próximo episódio, vamos continuar explorando temas que atravessam o planejamento urbano e regional, com profundidade, sensibilidade e imaginação. O PURdcast é uma iniciativa da gestão de 2025-2027 da diretoria da Ampur. A pesquisa, roteiro e produção desse episódio foram feitas por mim, Renata Mello, e por Tuane Borba. Edição de som e trilha sonora por Felipe Macedo.